festa da dedicação da Basílica de Latrão. Padre, não entendi nada. Que festa é essa que nós estamos celebrando hoje? A Basílica de Latrão, para quem não sabe, é a Catedral do Papa. Muita gente acha que a Catedral de Roma é a Basílica de São Pedro, aquela onde o Papa, em geral, celebra. Mas não, ele mora ali em São Pedro, mas a Catedral, a principal igreja da cidade de Roma, é uma outra, é uma das 4 basílicas pontifícias, né, que é a Catedral de São João de Latrão. Porque nós celebramos, então, o dia, entre aspas, da inauguração dessa igreja? Porque ela foi a primeira de todas as basílicas do Ocidente. Quando o imperador Constantino, em 313, deu liberdade de culto aos cristãos, pouco tempo depois, ele presenteou a igreja com um de seus palácios, né, transformando-a numa basílica, numa grande igreja, que a partir de então seria como que a sede da Igreja de Roma. E nós hoje celebramos então o aniversário em que o Papa abençoou e consagrou aquele templo. Inicialmente essa festa só era celebrada na própria cidade de Roma, mas pouco a pouco os papas foram estendendo essa celebração a todo o mundo, como um sinal da nossa comunhão com o sucessor de Pedro, com o Santo Padre, hoje reinante, o Papa Leão XIV. Mas celebrar a dedicação de templos é algo que nós, de alguma maneira, herdamos dos próprios judeus. Havia uma festa que era celebrada anualmente pelos judeus, inclusive no tempo de Cristo, que era a festa da dedicação do templo. Se a gente lê o livro dos Macabeus, no Antigo Testamento, né, lá nos é relatada uma invasão a Jerusalém, um domínio sobre o qual os judeus estavam, do mundo grego, né, e que o templo havia sido profanado completamente. E o livro dos Macabeus retrata a batalha de Judas Macabeu e a sua família, né, convocando todos os judeus para expulsar aqueles dominadores. E ao final daquela batalha, quando eles venceram então a guerra, eles convocaram então o povo e realizaram a purificação do templo. Tinha sido profanado por conta do paganismo, então eles abençoaram novamente, e aquilo foi ocasião de festa, anualmente recordada pelos judeus. Então, aqui está um pouco a raiz dessa celebração que nós temos no nosso calendário litúrgico, né? Digamos assim, a dedicação da primeira de todas as igrejas do Ocidente, que é a Catedral do Papa, talvez a principal igreja do mundo, a igreja de São João de Latrão. Agora, qual é a mensagem que a igreja quer transmitir para cada um de nós que estamos aqui do outro lado do mundo e que, na verdade, a maioria sequer foi à Basílica de Latrão, sequer sabia dessa história? Porque a igreja, então, promove essa celebração para todos nós? No fundo, para fazer-nos refletir sobre a própria realidade da igreja à qual nós pertencemos. É interessante as leituras que nos foram propostas, né? A principal delas, o Evangelho, em que Cristo é apresentado, de alguma maneira, purificando o templo. O templo de Jerusalém, que era o centro da vida religiosa do povo hebreu, o coração de todo judeu estava exatamente no templo, era o local de oferecer os sacrifícios, era o local de se encontrar com Deus, era o centro da vida religiosa daquele povo. Mas Jesus, que ia anualmente ao templo, ao chegar naquele local, ele viu que a finalidade do templo estava como que sendo deturpada por alguns homens, que tinham transformado a casa de Deus, que era uma casa de oração, numa casa de comércio. Pessoas que se aproveitavam da religiosidade do povo, simplesmente em benefício próprio, e Jesus, então, não tem receio de pegar um chicote e ir acabando com tudo, virando as mesas, expulsando aqueles vendilhões, por conta do amor que ele tinha à casa de Deus. Aqui já nos mostra, caros irmãos, a título de exemplo que o próprio Cristo nos dá, o respeito e a reverência que nós devemos ter para com a casa de Deus. No fundo, a nossa igreja, a nossa paróquia, ela deve, de alguma maneira, ser o centro da nossa vida religiosa. Por isso que a igreja insistentemente afirma a necessidade de irmos à missa aos domingos. E essa realidade se dá precisamente no nosso templo, né? Na paróquia em que cada um de nós pertencemos. É exatamente aqui, neste templo, em que nós recebemos os sacramentos, é onde
iniciamos a nossa vida espiritual no batismo. Inclusive amanhã, um grande número de crianças, após a missa das 10, passarão a pertencer à nossa igreja por meio do sacramento do batismo. Logo mais, todos nós iremos receber o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, que renova a nossa vida, nos dá força para perseverar nos caminhos de Deus. É aqui onde nós somos regenerados pela graça de Deus, quando por infelicidade acabamos caindo no pecado, lá no confessionário. Nós recebemos novamente essa grande graça. Então, toda a nossa vida espiritual, de alguma maneira, ela brota dos sacramentos que ordinariamente são celebrados no nosso templo. Aqui é o local de encontro com Cristo, é o local em que muitas e muitas vezes nós derramamos as nossas lágrimas, né, em nossas orações diante de Jesus sacramentado, partilhando com Ele as nossas dores e sendo restaurados aqui. Então, esse respeito, né, que nós devemos prestar para com a casa de Deus, nós podemos tomar como exemplo do próprio respeito que Cristo tinha para com a casa de Deus em sua época, que era o templo de Jerusalém. Mas vejam que interessante. Quando Cristo ele expulsa os vendilhões do templo, as pessoas ficam indignadas com a atitude dele e começam a questionar com que autoridade ele realizava aquilo ali. E vejam a resposta que Cristo deu. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei novamente. E as pessoas ficaram ainda mais escandalizadas com aquela resposta de Cristo, porque eles mesmos disseram no Evangelho, foram necessários 46 anos para erguê-lo, e você está dizendo que você vai reconstruir esse templo em 3 dias? Foi isso que Jesus afirmou. Interessante que os evangelhos nos mostram que Cristo anunciou a ruína do templo. Não restaria pedra sobre pedra do templo de Jerusalém. E quando Cristo ressuscitou, os discípulos entenderam qual tinha sido realmente o sentido da resposta que Jesus havia dito. Lemos aqui no Evangelho. Jesus, versículo 21, estava falando do templo do seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. O que é que isso aqui quer dizer? De fato, para os judeus, a presença de Deus ela se dava no ambiente do templo. Mas o novo povo de Deus, criado, constituído por Jesus, que é a igreja, o próprio Paulo vai afirmar que a igreja ela é o corpo de Cristo. Então nós sabemos, isso aqui é uma catequese básica, caros irmãos, que para que nós possamos nos relacionar com Deus, não é necessário eu fazer, digamos assim, dentro de um templo. Em qualquer canto que eu estiver, se eu estou na graça de Deus, se eu sou batizado, Deus ele habita no meu coração, na minha alma. Em qualquer local eu posso me relacionar com Ele. E aqui a gente começa a entender um pouco o que é realmente a igreja. A igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, não constitui-se apenas de templos materiais. E digo mais, os templos materiais, ainda que sejam muito importantes e que exigem um respeito e uma reverência de nossa parte, por tudo aquilo que eu falei, no fundo não representam a realidade total da igreja. A igreja, ela é antes de tudo a comunhão, a totalidade dos batizados. Todos nós constituímos como que, usando aquela expressão que nós encontramos no Novo Testamento, todos nós somos pedras vivas desse grande edifício espiritual que é a igreja. Cada um de nós é um tijolinho desse templo que Cristo constituiu, que é o próprio corpo dele, né? Os discípulos entenderam que ele estava se referindo ao seu corpo. E nós lembramos muito bem, os judeus mataram Jesus, o templo foi destruído, o corpo dele, mas em 3 dias havia ressuscitado. Se a igreja é o corpo místico de Cristo, e se nós pelo batismo nos tornamos membros desse corpo, nós entendemos então que a igreja enquanto tal, ela não se, digamos assim, iguala a um edifício
meramente material. Por isso que, ao celebrarmos a dedicação da Basílica de Latrão, um edifício suntuosíssimo, cheio de ouro, de artes preciosas, celebrando a missa naquele local, ou celebrando a missa debaixo de um cajueiro, no sítio mais pobre do mundo, ali está a única igreja de Cristo. A presença daqueles batizados, unidos na mesma fé, unidos nos mesmos sacramentos, unidos em comunhão com os mesmos pastores, ali está manifestada a realidade da nossa igreja. Isso aqui é muito bonito. O fato de nós sabermos que nós nunca estamos sós, independentemente de nosso templo não ser talvez o mais bonito de todos, se talvez a missa seja celebrada na pior, na mais pobrezinha capelazinha do interior, ali está a igreja de Jesus Cristo. A igreja que dela nós recebemos aquela água viva que vai nos purificando e nos dando vida, como nos é relatado pela primeira leitura. Vejam que maravilha de prefiguração nós encontramos nas leituras de hoje, né? Quando Jesus está crucificado, né, morrendo na cruz, o que é que acontece após ele morrer? Um soldado ele pega uma lança e perfura o lado direito de Cristo, o lado de Cristo, né? E vejam, lembrem-se o que é que brota do lado aberto de Jesus: sangue e água. Em que a igreja sempre viu naquele sangue e naquela água que brotaram do lado aberto de Jesus o sinal dos sacramentos, do batismo e da Eucaristia. Aquilo que nos dá vida, o batismo, e aquilo que nos alimenta e nos dá força, que é o sacramento da Eucaristia. Vejam a profecia de Ezequiel, séculos e séculos antes de Cristo, a visão que ele teve desse templo e de um rio misterioso que brotava do lado do templo, e uma água que saía daquele templo, e por onde ela ia passando, ia dando vida. Os desertos iam florescendo, aquela água que não tinha vida, de repente ela vai se tornando apta para a vida, e vai brotando, então, uma grande quantidade de peixes, uma água que vai, então, fazendo que árvores cresçam e deem frutos, as folhas não murcham mais, seus frutos jamais acabarão, e sempre, sempre serão renovados por essa água que sai do lado do templo. Essa profecia de Ezequiel, caros irmãos, ela se cumpriu precisamente quando aquele soldado perfurou o lado aberto de Cristo. E aí a gente entende, então, o que são os santos sacramentos que nós recebemos na igreja. Precisamente aquilo que nos dá vida. E aqui a gente entende realmente o porquê ir à missa aos domingos, por exemplo, não deve ser entendido meramente como uma obrigação que Deus impôs para cada um de nós. Deus está exigindo a gente vir bater um ponto aqui na igreja. Não. Se eu entendo que é a partir dos sacramentos que eu tenho essa vida espiritual, eu vou encarar a missa dos domingos, a minha confissão, a Eucaristia que eu recebo, a unção dos enfermos quando eu estou doente, todas essas realidades não como um mero protocolo religioso, mas como uma condição, uma necessidade vital, para eu continuar de pé, para que eu possua cada vez mais essa vida que brota do lado aberto de Cristo. Então, é isso que nós recebemos da igreja, caros irmãos. E aí, ao celebrar a inauguração, por assim dizer, da Basílica de Latrão, um templo material, a igreja nos convida a refletir sobre esse templo espiritual que é o corpo de Cristo, a nossa igreja, a qual cada um de nós fazemos parte, inicialmente por meio do batismo, e cada vez mais que nós vamos bebendo dos santos sacramentos, nós vamos nos unindo mais a Cristo, e aquela unção que o Espírito derrama sobre Jesus, vai descendo sobre cada parte do seu corpo e atingindo a cada um de nós. E aí, volto a dizer, nós conseguimos valorizar cada vez mais também o templo material, a nossa comunidade que nós mesmos erguimos. A igreja não é uma instituição pública que um Estado vai e ergue aquele templo para que as pessoas então passem a frequentá-lo. Não, é sempre o contrário. Uma comunidade que já se reunia naquele local, que se reunia nas casas, que rezava, ou seja, a igreja já estava ali, aquela comunidade então constrói o templo.
Então a igreja ela precede até mesmo os edifícios materiais. E eles são, digamos assim, um sinal desse edifício invisível que é o corpo místico de Cristo, a qual nós pertencemos por meio do batismo. Merece o nosso respeito, a nossa dignidade, porque aqui há um encontro privilegiado com o Senhor. É por isso que muitos dos nossos esforços, do sacrifício do nosso trabalho, a gente coloca também na igreja para a manutenção do templo. Tudo isso com um sentido de pertença a esse mesmo corpo, que é o conjunto de todos os batizados, e que nós somos unidos por essa participação, melhor dizendo, nesse único corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos tomar como exemplo a atitude de Cristo e, a partir da nossa própria vida, buscarmos honrar a tamanha dignidade que este templo possui e também aquilo que Deus propõe para cada um de nós. Todo pecado, de alguma maneira, ele mancha, profana o templo que somos nós. Paulo vai dizer: vós sois templos do Espírito Santo. Então é preciso olhar para a nossa vida também e sentir a necessidade de, pouco a pouco, purificar o templo, Como, por exemplo, todo padre zeloso, ele contrata funcionários para que eles constantemente estejam limpando aqui, passando um paninho no chão, organizando os móveis da igreja, tirando a poeira das imagens. Pouco a pouco o padre vai lá, limpa as paredes da igreja, para ficar sempre aconchegante e bonita. A gente coloca um ventilador, muda o som da igreja para ser mais audível. É preciso entender que esse cuidado material, de alguma maneira, tem que se refletir também num cuidado com o templo que somos nós mesmos. Quantas e quantas vezes a gente faz uma faxina no templo que é o nosso coração? Quantas e quantas vezes nós recorremos ao sacramento da confissão para arrumar essa casa interior onde Deus habita? Então, preciso também lembrar que esse zelo não deve restringir-se tão somente a algo material, mas, sobretudo, a um cuidado com o templo que somos nós mesmos. Uma última palavra para quem vai fazer a prova do Enem, Nessa semana já celebrei algumas missas para alguns colégios, pessoas que estavam se preparando para esse exame, E eu fui me lembrando de uma realidade que eu estava passando, há exatamente 10 anos atrás. Estava concluindo o ensino médio, naquela expectativa de fazer a prova. A minha expectativa era um pouco diferente, porque quando eu perguntava para os meus amigos o que é que eles gostariam de fazer, qual curso, eles iam dizendo medicina, direito, tal. E quando eles me perguntavam, eu dizia: vou fazer seminário, vou ser padre, Então, não era lá algo que tinha muita concorrência na escola, mas, de alguma maneira, eu passei por aquela tensão do vestibular, com certeza. E, meditando esses dias, até conversando com outras pessoas, eu lembrei de um fato curioso que, em geral, ocorre num colégio que eu sou capelão, celebro missa num colégio toda semana, e quando chega a semana de prova, eu sempre pergunto para as criancinhas, estão ali sexto ano, tal, nervosas com a prova, na missa ou então no intervalo, eu vou conversando com eles: olha, eu posso rezar para Deus me dar um 10? E aí todos eles dizem: claro, padre, a gente pode rezar, porque Jesus, ele disse: pedi e recebereis, buscar achareis. A gente pode pedir para ele nos dar um 10. Aí eu disse: claro que pode, exatamente, podemos pedir isso, e devemos, inclusive, Mas aí eu devolvo outra pergunta para eles: Jesus, ele vai dar um 10 para quem não estudou? E aí eles mesmos param e dizem: padre, eu acho que não vai dar não. Porque não é justo, padre? Imagina só a gente pedir assim e sem nenhum tipo de esforço receber tudo de bandeja. E eles, de fato, têm essa sabedoria, Porque Jesus, caros irmãos, ele quer sempre o nosso bem. E quando a gente pede algo, mas que aquele algo não brota também de um esforço interior, a concessão daquela graça talvez não seja um bem para a gente, não muda o nosso interior, não nos faz lutar por aquilo que realmente vale a pena e que é precioso. Então, eu posso pedir para Deus me ajudar, eu posso pedir um 10 para Deus, mas o que é que Deus vai fazer no meu coração? Não me entregar de bandeja. Ele vai me dar a graça de me esforçar cada vez mais para buscar aquilo ali. A graça de perseverar todo santo dia nos estudos.
A graça de poder renunciar a aquele prazerzinho que talvez me tire do foco, para então, com o meu esforço e com a graça de Deus que me precede, eu alcance aquilo e, portanto, saiba valorizar aquilo que, por muito suor e muito esforço, eu consegui alcançar. Se Deus ele nos desse tudo isso apenas de bandeja, nós não daríamos valor a uma graça, por exemplo, de uma aprovação, a passar num concurso, a alcançar esse aquele título. Não. Deus ele nos dá a força de buscar aquilo ali com muito empenho. E aí a gente sabe, então, valorizar todo esse esforço e a força que Deus concedeu para cada um de nós. Então, essa reta final, né, é o tempo de fazer um balanço de tudo isso, de oferecer tantas e tantas horas, né, que talvez no início do ano nem faziam muito sentido, mas a gente foi lá e perseverou. É a hora de, no ofertório da Santa Missa, inclusive, nós colocarmos todas aquelas horas, aquele suor dedicado ao nosso estudo, diante do altar do Senhor, para que então Cristo os aceite e una ao seu sacrifício redentor, oferecendo tudo isso ao Pai. É o tempo de olhar para trás, agradecer a Deus pela perseverança que Ele nos concedeu e entregar tudo em suas mãos, né? Sabendo que se nós empregamos os meios humanos, se nós nos dedicamos, se nós também recorremos aos meios sobrenaturais, à oração, todo o resultado que vem a partir disso é sempre um sucesso. Ainda que não seja um sucesso aos olhos dos homens, por exemplo, não passei. Se eu me esforcei e se eu rezei bastante, Deus ele vai tirar algo muito maior, ainda que naquele momento tenha sido aos olhos dos homens um fracasso. Deus ele vai tirar algo muito bom e que quando passa um tempo a gente olha para trás, a gente agradece. Obrigado porque não foi naquele momento, né? Eu mudei muito depois, eu consegui isso aqui, fui por um caminho que eu sequer pensava naquele momento, e Deus ele vai nos mostrando, de fato, qual o caminho seguir para cumprir a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.